Seja bem-vindo ao nosso curso básico de Teologia Boanerges. Prazer, sou o pastor Ricardo Oliveira. Muito obrigado a você que tem aí nos acompanhado, né, e tem aí, está aí fazendo essa aula, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Nós estamos no nosso módulo 11, né, e vamos falar sobre, a nossa aula será sobre a soteriologia, e vamos aí na nossa primeira aula de hoje, né, a doutrina da salvação. A soteriologia é a doutrina da salvação. Então, muito obrigado mesmo desde já, você que tem aí nos fortalecido. E vamos começando, né, falando que a doutrina da salvação, na maioria das igrejas e centros de crenças religiosas de hoje, né, tem sido um tanto quanto nebulosa, ou até mesmo, em alguns casos, piores, contraditórios, tá? Há várias confusões sobre essa doutrina e sim, de fato, né, precisamos ter uma pesquisa, né, minuciosa das Sagradas Escrituras para falarmos, né, sobre os assuntos que a Bíblia nos oferece. Então vamos falar sobre a soteriologia, falar sobre a salvação, né, deixando aí, né, que é importante você ter como um conhecimento toda a Escritura, compreendendo, aprendendo e sendo conduzido pelas verdades da palavra de Deus. Bom, soteriologia, o desígnio da salvação. Vamos começando aí a falar sobre a obediência, tá? A obediência, ela é uma forma, tá, abençoada por Deus, né, e a fim de que ele seja glorificado. Romanos capítulo 4, versículo 20 ao versículo 21, lá no livro de Romanos capítulo 4, versículo 20 ao 21, diz assim: Romanos 4, 20 ao 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. A obediência desejada é estendida ou é entendida tanto, né, antes do pecado, em Gênesis 2, 16 ao 17, né, quanto depois do pecado, Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 ao 13, entendemos que pela obediência à sua palavra, Deus começa a partir daí ser glorificado, e essa é uma observação contínua, tá? E é o dever de cada homem poder observar esta obediência. Temos também em contrapartida a desobediência. A desobediência à lei, né, de Deus, ela se torna pecado. 1 João capítulo 3 e 4 e 1 João 5, 17. E sim, provoca uma separação eterna, tá, entre Deus e o ser humano. Gênesis 2,17, quando o homem é tirado do jardim do Éden, e Romanos 6,23, o pecado é uma abominação, né, tamanha, justamente por não tentar dar a glória a Deus, mas ter a própria satisfação no corpo e no prazer. Números 20, versículo 12 ao 13, Números 27 e 14, Deuteronômio capítulo 32 ao 51. E sim, o pecado é iniquidade a Deus e em nenhuma maneira é glorioso ou glorifica a Deus. Deixando claro que temos o pecado e temos a iniquidade. Pecado é algo que eu sempre digo aonde sou pastor, que deveria ser algo acidental, algo que você não planejou, algo que aconteceu, infelizmente. Agora, iniquidade já é diferente. Iniquidade é algo que já foi planejado de antemão pela pessoa, e sendo assim, essa pessoa agora está aí, infelizmente, amarrada na lei do pecado e vivendo de acordo com a lei do pecado. Bom, a causa da nossa salvação. Deus, ele é a causa, né, plena da nossa salvação. A salvação, ela começou com Deus, e isso antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 13, Apocalipse 13, 8, por causa de não existir no princípio um homem sequer junto com a sua vontade, nem o mistério dos anjos ou a pregação da palavra de Deus, a salvação começou com o que era no princípio. Deus, né, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Deus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 1, do 8 ao 11. Deus também é a primeira causa de tudo, ou um conceito, né, que vai conservar, né, a sua divindade. Romanos 11, 36. Por quê? Bom, o Pai, porque assim te aprouve, porque assim
houve a aprovação de Deus, Lucas 10, 21. Entendendo então a situação deplorável do homem, Gênesis 6, 5, Romanos 3, do 10 ao 18, podemos entender que a fé em Cristo Jesus é a obra que Deus, executou em nós. E João 6, 29, é necessário lembrar que o assunto deste estudo é de fato, falarmos sobre a salvação e não sobre a condenação. Os condenados pela justiça santa de Deus só podem culpar a sua própria cegueira espiritual e o amor pelo pecado. Nunca podem responsabilizar Deus, pela condenação. Eclesiastes 7, 29. Os salvos de doutrina, de outra maneira, somente têm Deus para louvor pela salvação. 2 Tessalonicenses 2,13. Entendendo que qualquer outra condenação que houver, ou sentença que houver da parte de Deus, não está relacionado a ele ser um Deus ruim, não. Muito pelo contrário, ele é um Deus justo, e a sua justiça excede qualquer entendimento. Ou seja, se ele me julgar, ele vai me julgar segundo a sua justiça, segundo aquilo que é correto diante dele. Temos a natureza da salvação. O fato de estudarmos a salvação presume que ela existe. João 3,19. Se ela existe, há uma necessidade, que se faça a existir, e por ter uma doutrina sobre a salvação, é presumida então a existência do pecado, da iniquidade, que é a quebra da lei. 1 João 3,4, 1 João 5,17, o pecado é iniquidade, o pecado conhecido, o pecado entendido, é a existência de uma lei, tá? Ou de um que deu aí, é a existência de um que deu a lei, o qual foi o próprio Deus. João 5, 15, 22 ao 24. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teria pecado. Tudo que é pecado, que será estudado posteriormente, tudo que é pecado vai causar o desfeito, pela salvação. Em geral, podemos dizer então que a salvação é uma libertação. A salvação é a libertação da culpa, da impiedade, do pecado, juntamente aí das nossas consequências eternas, em rebelião às Sagradas Escrituras e ao governo de Deus. Bom, os necessitados da salvação. No relato bíblico, somente antes do pecado, é dito que tudo que Deus fez foi considerado muito bom. Gênesis 1:31. Depois que o homem desobedeceu ao mandamento de Deus de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis 2:7, e ele foi lá e comeu dela, Gênesis 3:6, não se acha na Bíblia referindo-se ao homem natural como bom. Isso mostra tanto que o pecado destruiu, quanto é universal e é total, e que o homem necessita da salvação. E claro, a evidência, por uma olhada às notícias e dos acontecimentos do homem ao redor do mundo e pelos meios da comunicação. A prova aí do universo do pecado, ou seja, a prova de que todos os homens são pecadores é dada pelo fato de que há ninguém, que obedeça sem nenhuma falha ou omissão de todos os mandamentos, e não existe ninguém que pode manter-se puro, de todo e qualquer pecado em pensamento, palavra, ação, em coração, enfim, em tudo. Porém, houve a escolha de Deus para nos salvar, Efésios 1, do 3 ao 13. O significado da palavra bíblica eleito é escolha. Pela simples comparação ao significado desta palavra, eleito, como ela é usada pelas escrituras sagradas, podemos entender então que a eleição é uma escolha, e uma escolha que foi feita por Deus. A palavra eleito em português significa como um adjetivo, que é escolhido, preferido, como substantivo significa indivíduo eleito, lá no dicionário Aurélio, tá? A própria palavra eleição significa em português o ato de escolher alguém, o ato de eleger alguém, lá no dicionário Aurélio, tá? E como é claro pelos estudos da palavra usadas na Bíblia, ou biblicamente falando, para explicar a tal determinação de Deus, tanto no hebraico, como no grego, ou em português, a palavra eleito e escolha, junto com as suas variações ou vários significados, as mesmas coisas, ou seja, é uma escolha de preferência. Deus nos fez eleito e nos escolheu por preferência dele. Qual é a natureza desta eleição? Bom, desde que a Bíblia trata
trata desta escolha abertamente, não temos que chegar a uma vaga conclusão, né, deduzida por abstratos, emoções, preferências ideológicas ou mera simbologia. Essa escolha é descrita, né, pela palavra de Deus, né, por ser descrita biblicamente, não há uma necessidade, né, de ter dúvida, ou não há dúvida nenhuma sobre a natureza da eleição. Deus escolheu e quis escolher e pronto, escolhido está. A eleição ela é incondicional, ou seja, a natureza desta escolha ela é descrita pelas verdades apresentadas na Bíblia, também como sendo incondicional. Isso não quer dizer, né, que a salvação não tenha condições, pois as tem e todas elas estão preenchidas aí pelo sangue de Jesus. Efésios 2,13, 1 Pedro 1, do 19 ao 20. Todavia, não estamos aqui tratando agora das condições relativas, tá, ao cumprir algo para ser escolhido por Deus, ou para ser salvo, pela afirmação que a eleição ela é incondicional. O que seria a eleição incondicional? Vamos entender que a escolha de Deus, ou a escolha que Deus fez, foi antes da fundação do mundo, Efésios 1,4, não foi baseada em algo que existia anteriormente ou poderia existir posteriormente no homem. Deus escolheu de forma incondicional, é algo que está em Deus. Não existe uma condição porque Deus escolheu. Escolheu porque quis escolher e escolhido está. A eleição ela não veio do homem, foi Deus que escolheu o homem para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, Efésios 1, do 5 ao 9 ao 11. A palavra beneplácito significa aprazimento, no dicionário Aurélio, tá? E as condições da determinação primária de Deus, né, foi o querer de Deus e não por nenhuma justiça real ou provável de que o homem pudesse fazer algo ou alguma coisa para chamar a atenção de Deus, até porque nós não temos nada que chame a atenção de Deus a não ser seu amor, a sua graça, a sua benevolência para conosco. A nossa justiça como trapo, né, Isaías fala que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Se Deus tivesse posto uma condição para eleger qualquer homem, e se um homem tivesse cumprido essa condição, este homem, né, iria se destacar acima dos que não teriam cumprido a mesma condição, e aquela condição cumprida faria este homem favorável diante de Deus e faria Deus ser obrigado a escolhê-lo, né, e a salvá-lo também. Mas há uma condição favorável do homem diante de Deus e faria a salvação ser pelas obras e pelas condições humanas e não plenamente segundo a graça de Deus, a graça divina. Lembrando que a graça de Deus, a graça divina, ou escolher de Deus é um favor não merecido. Se Deus escolheu o homem pelo homem, né, pela vontade do homem, em vez do beneplácito da sua vontade divina, então diria que isso foi feito baseado no esforço mero do ser humano. Ou seja, então a salvação não seria pela fé, mas seria uma salvação tomada e postulada de acordo com o comportamento de cada ser humano. É claro que uma vez salvo, você precisa cultivar essa salvação, você precisa preparar essa salvação, você precisa manter essa salvação. Romanos 11, do 5 ao 6, Efésios 2, do 8 ao 9, pela graça sois salvo. Isso não é nosso, é dom de Deus, é imerecido pelo homem. Jeremias 13, 23, Romanos 8, do 6 ao 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A eleição, ela é uma escolha puramente divina e completamente graciosa para salvar um homem que não tinha nenhuma condição boa, né, para apresentar-se diante de Deus com mínimo mérito qualquer. Deus preferiu um pecador particular, né, para receber a sua graça somente porque quis e pronto. Ou seja, a escolha de Deus foi única, tá? Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. A eleição e a proibição de ter respeito ou fazer a acepção de pessoas. Uma das dificuldades para entendermos, tá, que a eleição é justa são as numerosas, ou no mínimo 17, tá, eleições, né, bíblicas que vão tratar desse assunto. Deus ele nunca fez e nunca fará acepção de pessoas, né, ou as instruções
que não devemos fazer, né? E há também instruções para nós não fazermos aí, né, acepções de pessoas, né? De vez em quando você olha uma pessoa, né, sendo mais usada do que a outra, enfim, daquela forma tão extraordinária, entendendo e deixando claro que isso não é a acepção de pessoa, é que essa pessoa se entregou com mais veemência e com mais clareza diante de Deus. E que essa pessoa se entregou com mais veemência e mais clareza diante de Deus. E Deus então achou a oportunidade de usá-la. É claro que todos os pecadores sim necessitam da misericórdia divina, mas também deve ser claro que não há ninguém, né, que mereça, ou seja, nós não merecemos. Bom, se como alguns querem supor entre todas as pessoas, né, que mereciam uma atenção divina, ou entre todas que, né, clamavam em arrependimento e a fé pela salvação, fosse dada uma distinção preferencial, assim sim seria uma terrível injustiça da parte de Deus. Mas quando todas as verdadeiramente inimigas e rebeldes, Romanos 8, do 6 ao 8, e condenadas, né, João 3,19, e ninguém está buscando a Deus, né, Salmos 14, 12, a misericórdia pode ser estendida, né, a uma desses malfeitores, em particular, sem mínimo de injustiça. Resumindo, entre pessoas, né, com merecimento iguais, uma distinção preferencial, tá, seria injusta. Todavia, a eleição foi feita entre pessoas sem quaisquer merecimento, concluindo que deve ser então mencionado o fato de que Deus, né, fez a escolha de qualquer pecador, ou escolheu qualquer pecador, tá? E não faz aí os pecadores e não faz os pecadores escolhidos a serem mais ímpios. A eleição também não faz os pecadores não elegidos mais condenados. Ou seja, Deus escolheu a todos. É claro que uns dão resposta mais rápida ao chamado e outros demoram um pouquinho mais. Ninguém é condenado pelo fato de não ser escolhido. A condenação é dada por causa do homem. Por causa do homem pecador. Gênesis 2,17, 3,6, Ezequiel 18,20, Romanos 6,23. Os pecadores não são culpados por não serem escolhidos, mas por não obedecerem os mandamentos de Deus. 1 João 3,4. Eu tenho uma história que eu gosto muito, eu acho ela muito interessante, né, que ela vai contar que havia um homem muito maligno, um homem muito mau, um homem muito injusto, né, fazia muita maldade. E em um certo momento a justiça o prende e isso é levado a júri, então ele é levado à condenação e ele é levado à morte. Porém, em algum momento, alguém foi e clamou em favor desse homem, pedindo uma segunda chance, dando a ele uma oportunidade para ele mudar, uma oportunidade para ele ser uma outra pessoa. Bom, o juiz, então, comovido com o pedido, ele fez o seguinte, foi ele próprio, né, ao presídio onde este cara estava preso, e ao chegar lá, né, ele não foi como juiz. É claro que se ele fosse como juiz, aquele preso poderia mascarar toda a informação e poderia sair dali ileso. Mas ele foi como um pregador do evangelho, como um missionário. E ele chegou, né, e o carcereiro falou, olha, temos aqui o pregador do evangelho, alguém que veio trazer uma palavra de Deus para você, uma palavra de conforto, e espero que você o ouça. E dentro da Bíblia desse juiz estava o alvará de soltura. O juiz só queria fazer a leitura e, de fato, ver se esse homem merecia ou não a ser perdoado e ter uma segunda chance. Quando o juiz chegou naquele lugar, né, como missionário, e ele chega na cela desse prisioneiro, esse prisioneiro, então, de forma hostil, maligna, grossa, parte para cima daquele juiz, que é o missionário, e começa, então, a escorrer várias palavras, né, terríveis em cima daquele missionário. Pelo que o missionário vira as costas, vai embora, e logo em seguida, o carcereiro, sabendo quem era o missionário, chega pro preso e fala assim, cara, você é o cara mais sem noção da história, o mais burro da história, né? Veio aqui um missionário, né, para poder orar por você, para poder, né, te dar uma palavra e você não quis ouvir. Mas na realidade, eu quero falar para você que quem estava aqui como missionário era o juiz da cidade. Ele ouviu a sua história, comoveu-se da sua história, e ao ouvir a sua história e comover-se sobre a sua história, ele quis dar a você uma segunda chance. Mas como você foi tão hostil, tão grosso, eu acredito que não haverá uma segunda chance para você e a condenação é iminente. Porém, no dia seguinte estava marcada a sua execução
e na sua execução, né, é feito-lhe a pergunta: quais são as suas últimas palavras? E nas suas últimas palavras, ele deixa claro uma coisa que me chama muita atenção diante do que foi lido aqui. Ele fala assim: hoje eu estou sendo condenado não somente pelos crimes que eu cometi, mas também pelo perdão que eu não quis receber, né, pela graça que eu não quis receber. E de fato, muitas das vezes acontece isso com o homem. O homem, ele sofre o agravo sério porque não quis receber o perdão. E Deus nos deu o perdão. Entenda que é o pecado e não a eleição que condena. A escolha que Deus faz somente opera, né, que alguns pecadores são salvos, ou seja, alguns tenham aí o fim justo dos seus pecados e são colocados em Cristo. Bom, todo pecado tem aí, tá, a responsabilidade de se... Todo pecador tem a responsabilidade e a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e então, né, tornar aí uma nova vida em Cristo Jesus, tornar aí uma nova vida diante de Deus. Só os pecadores, ou seja, a oportunidade da sua vitória, da sua conquista, né, de você viver uma nova história, depende de você, depende do quanto você aceita o perdão, depende do quanto você aceita a graça e sim, a misericórdia de Deus. Se você é uma pessoa que aceita a graça, a misericórdia de Deus, então você será alcançado pelo poder de Deus e será então movido pelo poder do Pai. Ou seja, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira da presença de Deus, mas a misericórdia tem como propósito nos aproximar. O tempo da eleição, quando é que Deus decidiu exatamente, né, quem receberia a sua influência graciosa, que não era segundo a capacidade nem a ação do pecador. Não obstante, no que as pessoas podem discordar, né, com o que já foi estudado até esse exato momento, ou até este ponto, nisso, quase todos são unânimes, porque a eleição foi determinada na eternidade passada, sim, até antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Ou seja, queremos entender que a ordenação a crer, ou o propósito divino para os elegidos a serem salvos, veio antes de nós termos a possibilidade de conhecer a Deus, Isaías 45:5, antes de chamarmos a salvação, Romanos 8, 29 ao 30, antes mesmo da nossa própria fé, Atos 13:48, João 10:16, e bem antes mesmo dos elegidos serem nascidos, e antes que fizeram bem ou mal, Romanos 9:11. As escrituras divinas são muito claras que a eleição, ela é desde a eternidade, ou seja, temos um Deus que é um Deus da imutabilidade, é um Deus que não muda, é um Deus que é um Deus da imutabilidade e tocando sobre este assunto, fala sobre um Deus que não muda os seus propósitos, que não muda os seus desígnios, que não muda a sua palavra. A base da eleição de Deus, de fato, é o amor de Deus, né? Para os salvos, é uma bênção tremenda saber, né, que mesmo que amam o Senhor Deus por Cristo, né, tem esse amor, e a base dessa eleição é porque Deus nos amou, né? João 3,16 fala sobre isso. Houve um amor da parte de Deus, Deus nos escolheu, né, porquanto, né, com um amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31:3, foi dito a Jacó que foi escolhido para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, e nessa condição de elegido é dito, amei. Observe, o verbo está sempre, está no tempo passado, e a Jacó, Romanos 9, 11, 13, né, Malaquias 1:2, os elegidos reagem ao amor de Deus em vez de Deus reagir ao amor dos elegidos. A salvação o salvo, ele tem um relacionamento íntimo com Deus, e por causa do amor de Deus, ele começa a ter um comprometimento e começa a ter um relacionamento com Deus. Bom, os reprovados, os não elegidos, não é porque Deus os reprovou, é porque as nossas próprias atitudes nos reprovaram. Romanos 9, do 1 ao 8. É puramente natural pensar nas pessoas que não foram eleitas quando se ocupa no estudo da eleição. O que é a doutrina da reprovação? Bom, reprovação é a decisão soberana de Deus antes da criação, né, de não levar em conta alguma pessoa, decidindo, né, em tristeza não salvá-las e puni-las pelos seus pecados manifestados aí, ou manifestando pelo meio da sua justiça.
Porém, a reprovação na Bíblia, Deus fez o ímpio para o dia do mal. Provérbios 16:4. É evidente que ele odeia alguns, mesmo antes de serem nascidos e ainda não terem feito bem ou mal. Romanos 9:13, lá no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 11 e o versículo 13 fala, Romanos 9, do 11 ao 13. Porque não tendes ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ele, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Jacó. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O que direis quando nós olhamos para essa questão? Tem pessoas que são rejeitadas por Deus, diante desse vasto estudo, mostrando vários versículos, mostrando o comportamento dessas pessoas, a postura dessas pessoas, tratando a ideia de que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, conhece todas as coisas e que Deus fará de tudo, para trazer essa pessoa de novo a esse relacionamento. Mas essa pessoa já não foi predestinada, mas ela tem essa inclinação a viver desta forma. Porém, Deus virá sim com justiça, com graça e com a misericórdia, sobre a vida dessa pessoa, para executar. Temos aí a soberania de Deus e, de fato, a responsabilidade do homem. Pelo exemplo aí de Faraó, podemos entender que há uma soberania de Deus e trata também, das obras contrárias da justiça divina, e entendemos pelo homem ser responsável, a honrar a Deus em tudo. O homem foi chamado para viver uma vida, de acordo com as Escrituras e de acordo com a palavra. E diferença sendo a vontade de Deus, para concluir, como Jesus declarou, sim, o Pai, porque assim te aprouve, Mateus 11, 26. Então, é da vontade de Deus que haja salvação, é da vontade de Deus que haja um toque, que haja manifestação da sua glória. Tudo o que precisamos saber, é que Deus ele vai conduzir o ser humano a uma nova vida, uma nova história, um novo projeto, e sim, Deus tem o propósito de salvar. Na nossa próxima aula vamos falar sobre Deus é o autor do pecado? Então vamos nessa uma pergunta. Deus é o autor do pecado? Pense aí sobre esse assunto e na nossa próxima aula, nós falaremos sobre isso, tá bom? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até mais. Graça e paz. Tchau, tchau.